Uma ótima noite a todos vocês. Aqui é o repórter da Baixada, você já conhece, Everaldo Leite. Hoje estarei fazendo algumas perguntas para uma pessoa bem que especial. Tatiana Santana está aqui com a gente. Tatiana Santana, é uma honra. Eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, e já estão até cansados do Everaldo, né? Então, a Tatiana Santana, eles terão a oportunidade agora de conhecer um pouco da vida, que é jornalista, é escritora, é pesquisadora social e muito mais. Tem um livro maravilhoso que também cita sobre o repórter Everaldo Leite, isso é muito bom. Tatiana, boa noite. Boa noite, Everaldo. Muito obrigada pela oportunidade. Como o Everaldo bem mencionou, eu sou Tatiana Santana. Sou também empreendedora social, né, nessa parte de colaboração não só das comunidades, mas com crianças e jovens. Nascida na cidade de Niterói, venho da comunidade Cubango, e o empreendedorismo social ele está presente na minha família, com os meus avós, né? Iniciamos essa caminhada de apoio social com a minha avó, Dadécia Santana, que hoje tem 81 anos, e o meu avô, né, também, que é Feliciano, que vem nessa trajetória de apoio às comunidades. Então, esse momento é muito oportuno de poder apresentar um pouco, né, dos nossos feitos maiores, que é a mobilização social, fazendo com que todas as nossas práticas que nós temos como herança, né? A gente também pode mencionar também uma herança ancestral, mas como identidade. Então, desde os 7 anos eu venho com os meus avós e com os meus pais também, né? Eu sou filha da Glória Santos e Ronaldo Santos, apresentando um pouco a minha família, né? O meu irmão e o meu parceiro de trabalhos, Felipe Santos, que está aqui bem pertinho, e Fabiana Manda um também. abraço para ele, manda um abraço para esse rapaz. Ele está ouvindo, obrigada. E nessa nossa trajetória foi muito importante a relação da comunidade, né? Então, assim, aos 17 anos, nós nos engajamos a criar um projeto dentro da comunidade que iniciou o chamado PITPA, que é um projeto Arte Pintou por Aqui. Eu vi que tínhamos assim muitas carências dentro do Cubango, né, da comunidade Cubango, apesar de ter uma escola maravilhosa, uma escola de samba. E com essas práticas sociais eu fui me engajando ao ponto de querer cursar também uma universidade para entender alguns conflitos, né, sociais. E é bom, Everaldo, também lembrar nessa questão de educação que eu fui alfabetizada pelos meus avós, né? Hoje mencionamos como está a questão da educação, essa Isso. questão que vem da aldeia, né? Muito obrigada pela imagem, você colocou a minha família. É bom trazer essa questão de cultura familiar, isso para nós é primordial. Deixa a aldeia também cuidar, né, das nossas crianças. Então, a nossa alfabetização foi assim: sentávamos na varanda, né, lá da casa dos meus avós, para ver o meu avô, que é analfabeto, Viraldo, e que me ensinou matemática. Como pode? E Olha, né, muito bom. muito E ele bom. ensinou a contar moedas, ele criou uma bancada, colocava moedas ali, éramos 8, né, netos, em memória ao Bruno, né, que faleceu, já é falecido. Então, nós aprendemos muito, não só a questão da economia, como meu avô ele sempre dizia, que se eu não economizasse, quando eu precisasse, não teria ninguém para me apoiar, porque morando na comunidade, no morro, fica difícil e inviável. E também fomos muito levados para a questão da arte. Ele desenhava na varanda dele. Eu lembro como hoje ele desenhava bananeiras, né? E colocava na parede ali e pedia para que nós ficássemos sentados vendo. Então, essa foi toda essa construção artística que nós tivemos. Então, com 18 anos, quando nós começamos a engajar na comunidade, eu, né, meu irmão Felipe Santos e alguns primos e amigos, nós vimos que, nossa, ali era o nosso processo inicial de mudança. Por isso que é muito bom hoje falar de como eu iniciei, como é, né, esse meu percurso, esse meu caminho. Eu não venho sozinha.
É isso aí. Você falou sobre os idosos, se lembrou do professor Tiago que estava falando sobre o projeto, né? Projeto de inclusão social. Interessante. Que está em 300 cidades e 33 países, né? 6 cidades aqui do nosso Brasil. Então é muito bonito esse projeto aí. Mas tudo bem, vamos voltar aqui a Tatiana Santana. Você já viu algumas fotos dela aí com a família, Ah, com o irmão obrigada. e logo logo com os livros, né? Agora, Tatiana, fala comigo como você se tornou uma empreendedora sócia. E por quê? Fala comigo, por favor. Ai, foi muito bom. Isso, lembrando, né, os meus avós, eu observei que na minha fase de adolescência eu tinha muita dificuldade de ser admitida em trabalhos, eu não conseguia um emprego, né? E os meus avós, quando conversaram comigo, eles diziam para mim: se você não tem um emprego, você é um emprego. Então eu cultivei também essa ideia e não só assim, eu tenho uma religião na qual eu sou budista, né, do budismo de Nichiren Daishonin, e eu aprendi, né, fazendo com que todas as mudanças elas iniciam comigo. Então, assim, toda essa bagagem, toda essa estrutura, né, não só religiosa e familiar, eu fui observando que eu sou o emprego. Então, após terminar a faculdade, Everaldo, eu fiquei 4 anos desempregada, e aí meu pai falou assim, agora você terminou a faculdade de moda, eu fiz moda e dança, o que 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 você vai show! fazer? E aí eu falei, pai, me dá somente R$ 50. Aí eu fui no Saara, comprei um tecido, eu lembro como foi, como se fosse hoje, era um tecido que estava assim uns 6 meses abandonados na loja, e um dos vendedores até me falaram, olha, esse tecido não vale, não tem como porque está largado. Eu fui para casa com o tecido, e transformei ele em 2.000 bolsas através dele, ele foi o processo. Eu e minha mãe, assim, juntas, né, em casa, conseguimos enviar essas bolsas para outros países também, e mais do que isso, quando eu me via, assim, em momentos críticos, né, porque meu pai, ele até hoje é porteiro e minha mãe era diarista, né, então, nós começamos a fazer essas bolsas e vender nas praias. Vendi muito, coloquei bolsas nos braços, e eu observava que aquilo ali era a minha oportunidade de sempre me renovar. Então, como eu não tinha a oportunidade do trabalho, eu comecei essa questão de empreender, né? Já que eu tinha economia, tenho, né, uma família com uma boa estrutura, e comecei a passar também para alguns amigos. E isso fez com que eu pudesse estar mais próximo de várias pessoas e a engajá-los também. Boa noite, Carlos. Tá aqui, ó, o pessoal Muita gente entrando. Boa noite, conectada. primo. E Pode, desculpa. pode falar, pode falar. E nesse momento, nossa grande parceira Denise Santana, e nesse momento, né, do engajamento, do empreendedorismo, eu consigo observar as crianças e jovens. Então, no Cubango, onde é o local onde eu pertenço, né, eu sempre estou lá, hoje eu moro em Itaboraí, mas é o meu local onde eu posso me manter em refúgio. Nós criamos, né, eu e meu irmão, projetos com jovens. Em 2018 para 2019, criamos um projeto de mobilizar os jovens. E aí não paramos mais. Então, assim, nós temos, vamos dizer que pernas, né, pontes, não só nas cidades de Itaboraí, Niterói, Rio de Janeiro, mas o foco é sempre as comunidades, é sempre voltado para o social. Né? O empreendedor, hoje eu percebo, Everaldo, que o empreendedor civil e social, ele está atento a tudo. E aí uma boa oportunidade dessas práticas é que eu encontro a rede que é o Prêmio Itaú Unicef, né, que é uma proposta de mobilizadores estarem engajados, né, no desenvolvimento da sociedade. E com essas propostas, criamos alguns laços com comunidades e mobilizamos essas comunidades até chegar a um projeto dentro da comunidade de Beltrão que se chama HS Team, que é um projeto também Que de alguns primos legal. nossos, isso, que era um projeto e com essa mobilização virou um instituto. Imagina, um instituto que abarca mais de 200 crianças
e eles também fazem isso, né? O Sensei, né? O Henrique Santana e o Felipe Santana, com o Carlos Santana, que está nos ouvindo também, participando, eles, assim, puderam, assim, nos mostrar o que é equipe. E hoje nós Muito bom. temos equipes com outras equipes. E isso abarca muita coisa, porque através dele a gente começa a mobilizar outras comunidades, chegando no Caramujo, chegando na Engenhoca, até encontrar amigos de Cidade de Deus e Rocinha. Eu Legal, falo, Everaldo. já sabe que eu sou seu fã, né? Já sabe disso que eu sou seu fã, Ah, né? ambos, Fala comigo ambos. uma coisa, fala um pouquinho mais, né? Qual a sua ligação com as comunidades em relação a construir agentes de mudanças? É a Tatiane nesse meio aí. Fala comigo. Ai, que legal. Dentro das comunidades é o que nós encontramos os verdadeiros profissionais, né? Então, se hoje nós vemos a sociedade e a cidade construída e muito bem construída, são esses grandes profissionais e esses grandes agentes. Quando você fala em agente, eu lembro do dia 22 de janeiro deste ano, que nós, junto com a HS Team, né, a Prefeitura de Niterói, até a regional também do Horto de Niterói, nós vamos criando parceiros, Everaldo. Nós Sim, sim. premiamos 30 catalisadores, 30 pessoas que mudaram a comunidade. Só que esse trabalho ele veio construindo desde 2017, porque nós da Rastro Comunicação nós estamos sempre atentos, né? E nós temos na Rasta um jovem maravilhoso também, que é o Caio Vitor. Ele tem um olhar muito clínico, então nós começamos a mapear e observar as pessoas nas redes. Por isso que o Facebook, o Instagram, né, ele é maravilhoso porque você tem a oportunidade de investigar quem está fazendo, para quem e o quê. E Isso foi aí. lá, e foi muito bom, porque foi em Niterói mesmo esse evento. Everaldo, nós conseguimos abarcar 380 pessoas Que no isso? local, é muito bom. E da comunidade, as pessoas foram para o caminho mais da comunidade e pessoas que nunca assim tiveram oportunidade de poder estar juntos, né, num evento que foi no dia de semana, envolvendo cultura, arte e educação. Que Tem como legal. Em mudar, né? A gente relação à consegue. comunidade do Cubango que você falou, fala um pouquinho mais, mastiga um pouquinho. Comunidade do Cubango, tá? E fala também sobre o que isso representa para a história, para a Tatiana também. Muito obrigada. O Cubango foi assim a primeira, vamos dizer assim, o primeiro local onde recebeu os negros, né? E no início, antes de eu sair do Cubango, meu objetivo era também estar numa cidade que tem história. Então, quando eu conheço e percebo que o Cubango ele foi um reduto de escravos, um reduto de pessoas, né, na época da colonização que vieram para o Brasil, eu começo a ter a minha identidade. Então, assim, não só a escola de samba, mas os morros, né, envoltos que pertencem à nossa comunidade, ela é muito rica, Everaldo, assim, tem histórias maravilhosas. E ela, assim, hoje em dia, infelizmente, o Cubango, ele não se retrata mais nos mapas, ele é mencionado como Santa Rosa. E muitos Hum, moradores antigos sentem isso, né? Eles percebem que não tem mais essa nomenclatura. E para você entender que no Cubango tem um morro chamado Morro do Serrão. Sempre quando os negros que fugiam, eles iam para o Serrão, porque é para botar serra. E aí vem a questão do Largo do Marrom, que também é uma perna do Cubango. Então, assim, toda essa história tradicional, de tradição, de cultura da nossa cidade, do nosso país, ela liga a Itaboraí, porque Itaboraí, todos os negros que saíam corridos e fugidos daqui, faziam, né, as suas casas, os seus locais no Cubango. Olha que bacana. é E isso é verdade. cultura, isso precisa ser mencionado. E o Cubango também, eu aprendi observando e no dia a dia, vendo meus primos e meus amigos, que existe um DNA diferente, Veraldo. Existe uma Sim, sim, sim. maneira de trabalhar com jovens que não é igual aos jovens dos centros urbanos que moram na Baixada, né? Mas assim, mas que tem uma comunicação com as favelas. Então É eu isso que eu ia te comecei. perguntar agora. É isso que eu ia perguntar. É Isso é perguntar, mas vai bacana. lá, dá continuidade, dá continuidade.
Então, eu comecei a observar e fiz alguns relatórios internos, né? Por isso que depois também eu escolhi fazer pós-graduação em História da Arte Moderna e Contemporânea. Eu começo a perceber que o DNA da criança e do menino que está ali negro nas comunidades, que tem essa raiz, é diferente. Então, eu vou dar um exemplo, né? O meu irmão, ele é um ótimo percussionista. E ele, na sala de aula, até uma certa fase, ele sempre era chamado pelos professores porque ele batucava. E aí, às vezes, ele sentava na mesa lá atrás, no final da sala, e se a professora ouvisse um barulho, ou ouvia um barulho, a professora já sabia que era ele que estava batucando com outros amigos. E isso a gente consegue entender que ainda precisa ser explorado, né? Essa questão da nossa ancestralidade. Então, quando fala Cubango, Largo do Marrom, Beltrão, Viçoso Jardim, isso tudo, toda essa parte de comunidades, né, de Niterói, elas são tradicionais da cultura afro, né, da cultura da colonização e ancestral. E Que assim vai, legal. a gente consegue nos morros, né, ver marcas Isso. de registros mesmo, histórico, e você vê nas famílias. Nós temos um projeto que se chama IAS, né? Ele também está na nossa página no Facebook, e ele é uma perna de um trabalho na qual nós começamos a observar algumas mulheres, né, que tinham traços bem originais, se não fosse da escravidão, mas parentesco, por exemplo. A avó da minha avó, né, foi laçada, teve todo um processo de escravidão, e através desse mapeamento nós começamos a fazer, sabe, assim, a cultuar mesmo projetos que falem sobre essa questão cultural e social, né, das nossas comunidades, do país também. Sim, sim, sim. Eu Tatiana, você gosto muito pode de falar um falar. pouquinho? Você pode falar um pouquinho sobre a realidade atual do negro, já que você está falando sobre o negro, né? Sobre a cultura. Muito Então, obrigada. qual a realidade atual do negro na periferia, na comunidade? O que você pode falar sobre isso? Eu, esses dias, vi a questão, né, de um mapeamento e de uma estatística que não me surpreendeu, mas, ao mesmo tempo, não me deixou muito feliz, não só eu, mas como muitas pessoas também que trabalham com comunidades. Então, eu até mencionei para você, Everaldo, que, assim, segregar, separar pessoas, não entender que agora temos que estar unidos, é uma maneira, é uma atrocidade, né? Uma maneira de você não valorizar o lado humano. Então, essa estatística mostra, né, que ela ainda está nas redes, que negros não só são mais contaminados, como morrem mais que brancos. Então, nesse momento, não seria viável enviar esses tipos de matérias. E após essa publicação, nós temos aí, né, assim, eu vou dizer duas crianças, né, que em tempo real, em menos de 24 horas, a gente tem que entender que, assim, são focos muito importantes para poder falar. Duas crianças que estão nas redes, que estão nas mídias, que foram assassinadas, porém, nós temos, assim, um quantitativo muito maior, Everaldo, que às vezes ele não sai nas mídias. Então, assim, dentro das comunidades e dentro das favelas, eu faço, né, essa palavra que, assim, nós temos força, nós precisamos falar como vive cada família, como vive cada criança, como vive cada jovem. Uma boa estatística hoje seria ir na casa de cada morador, sentar e conversar e dialogar quantas crianças suas foram assassinadas, quantas crianças suas por algum momento passaram por essa violência, né, que infelizmente é uma atrocidade. Eu fiz uma comparação de que, assim, quando se entra numa comunidade, ou na favela, ou no morro, de uma maneira ríspida, não é a mesma como se sobe ou entra num condomínio, né? Então, assim, Entendi. cada setor precisa fazer o seu trabalho, mas precisa se entender que, em primeiro lugar, existe a vida, a valorização da vida. Né? De ontem para hoje eu fiz um breve comentário falando a respeito de um desabafo que, assim,
não se pode negar a ciência negra, porque se você nega, né, os registros e a história do negro hoje no Brasil, que é um fato que eu nem mencionava, eu não falava nas redes sobre questões de preconceito ou segregação. Eu sempre fiz o trabalho de mobilização, porque a gente sabe que é mais fácil na prática você fazer do que só falar, né? Do que só mencionar. Mas eu percebo que nesse momento a fala se faz muito importante. Então, assim, cada mãe, cada pai, cada jovem que está em sua casa, você tem voz. Então, assim, se as comunidades não conseguem demonstrar as suas aflições, eu lembro que em algumas histórias literárias e contemporâneas, as pessoas pegavam os tecidos brancos para colocar na porta de casa. Então, que se faça algo para dizer assim, a gente precisa de paz, né? A gente precisa viver numa sociedade igualitária, e não uma sociedade que segrega, né? Que afasta você de um todo. Nesse momento, a união é muito importante e se faz muito presente, Veraldo. Isso aí, parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, Meritórias, que já Obrigada. está nas lojas americanas. Isso. Pode ficar à Está aqui vontade. no fundo, né? Então, o Meritórias, ele nasceu de um trabalho, né? Com 15 profissionais também da comunidade, onde eu e o Felipe Santos convidamos e convocamos amigos, e nós idealizamos primeiro com uma exposição que hoje está com 999 mil acessos, não só com o Olha, seu apoio também de divulgação, mas como o Dia, né, o jornal O Dia. Eu não digo que infelizmente, mas hoje eu sou protegida pela Lei Maria da Penha e percebi que a minha condição atual, ela não poderia ficar na impunidade, ou seja, eu não poderia ser mais uma, né, a chegar ao feminicídio. Então, no processo de desenvolvimento da nossa exposição, que se iniciou como denúncia, eu lembro que um dia eu recebi o comunicado, Veraldo, de que meu irmão tinha sido jogado a 2 metros de altura, porque eu só saio de casa com meu irmão ou com meu pai, né? Eu não fico em casa, mas sempre consigo transitar. Agora não, devido à quarentena. E eu percebi que o meu braço direito, assim, eu quase perco meu irmão. Então aí, meu irmão é jogado a 2 metros de altura, coloca pinos na perna, e minha mãe nos vê assim, nossa mãe olha ele deitado na cama e eu sentada no sofá. E o importante, assim, lembrar, eu gosto muito de frisar, que o sofá, para mim, foi um momento crucial de vários desenvolvimentos, né, sociais e projetos. E aí minha mãe fala para nós dois assim, vocês não vão ficar me olhando, um na cama e a outra sentada. Então, juntos nós objetivamos a pegar a história de cada mulher envolvida, né, que são, comigo somos 8 mulheres, e nós desenvolvemos um livro que tem não só a minha história, né, e a história dessas mulheres também, na qual a gente abarca não só a questão da infância, falando mesmo sobre a questão de violência, a questão do respeito, né, que precisa se ter hoje em dia com a criança. E o legal é que nós não tínhamos dinheiro na época para poder custear um livro, então nós sempre fazemos pedir parceria, apoio, isso não deve ser ruim e nem sim, sim. anulado hoje em dia nos projetos com as pessoas que querem criar. E a editora Autografia imediatamente nos apoiou. Nosso livro foi lançado, é muito bom frisar que quando nós realizamos o lançamento, nós soubemos que esgotou, Everaldo, esse livro nas lojas americanas, né, com o apoio também de vários parceiros, né, nós Graças temos a Deus, que legal. muito bom. E o livro também ele menciona a questão de como você pode hoje em dia dialogar com a família, né? E o bom é que assim algumas escolas nos convidaram, nós pudemos participar, né? Dialogando com alunos em escolas. E você não sabe da manhã, quando a gente dialoga com o aluno, a gente percebe de imediato os rostos, o choro, uma cabecinha cabisbaixa.
E é interessante você mencionar que a história de meninas e mulheres hoje no Brasil, no mundo inteiro, né? E aí, Everaldo, eu pulo um pouco para a questão das práticas da ONU. Com esses projetos, não só da exposição, né, da denúncia, como o livro, eu sou assim, convidada a participar, né, de capacitação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU PNUD Brasil. Então, aí eu faço uma capacitação online e consigo, né, no janeiro deste ano, eu consegui participar de uma capacitação presencial que abriu muito, não só o meu leque pessoal, mas o nosso leque da Rasta, entre pessoas. E esse trabalho dos ODS, né, ele complementa 17 objetivos e 169 metas no mundo inteiro. Então, quando nós percebemos que o nosso livro está aqui, ó, nosso exemplar, Meritórias, ele foi feito para dialogar, eu percebo, Everaldo, que não só eu, mas como todos os envolvidos, que essa prática, ela envolve África. Então, nós temos hoje amigos em Angola que falaram, né, a respeito do livro, mencionando que a violência, né, que hoje a menina e a mulher sofre, não é só no Brasil. Né? Então, aí a gente começa a criar pernas. Então, hoje Meritórias está em Angola, está em Portugal também, e isso é muito bom frisar, que foi o início, né, da história do Cubango, dos nossos avós, até chegar a Meritórias, até chegar a Unicef e a ONU também. É muito importante. Que legal. E o que a Tatiana tira de exemplo de todos os testemunhos, diversas falas no livro Meritório? O que ela tira para ela, para o pessoal dela, como exemplo? Ah, que legal. Primeiro, não me arrependo de ter mencionado a minha história, que muitas das vezes muitas mulheres elas ficam com essa dúvida e dificuldade de pedir apoio, de pedir ajuda. Segundo, que a minha história ela tem um ponto, né, infantil, então envolve não só a mim, mas a minha filha. E terceiro, que se a gente não cuidar das crianças e não proteger, vai acontecer com a impressão que eu tive quando eu me deparo em ouvir, não só eu, mas como o Felipe, né? A gente começa a ouvir essas mulheres, nós percebemos, Everaldo, que a Sim. história começa na infância. Né? Por isso que a nossa relação com a Unicef, né, que também é um órgão que protege crianças, é muito importante. Por quê? Quando desculpa, eu leio essas histórias e percebo que Sim. o que eu fiz em termos de proteger a minha filha, né, assim, quem puder ter a oportunidade de ler o livro vai entender o que eu estou mencionando. Então, assim, quando eu falo, né, de abuso ou quando eu falo de proteção, eu percebo que muitas mulheres hoje, com 37, com 47 anos, passaram em sua infância essa ruptura, essa falta de estrutura e infraestrutura social. Né? E é bom, Everaldo, também que as famílias percebam sinais dos seus filhos, né? De meninas e de meninos e de jovens também, que eles Isso aí. possam estar próximo, né, das suas crianças e dos seus jovens e conseguir detectar a mudança imediata. Foi o que aconteceu comigo, né? Minha filha tinha 3 anos. Então, assim, eu consegui identificar, não foi fácil. Eu lembro que no janeiro deste ano eu tive um momento muito crucial. Eu tive que ficar fora de casa, né, durante um mês, porque senão eu perdi a minha filha, né? Então, assim, foi um processo ruim. Eu tenho essa questão da Maria da Penha por causa do genitor da minha filha, e assim, é importante a gente mencionar que o abuso ou a violência, ela acontece sempre com quem está perto da gente, com quem é mais próximo da família. Porque a pessoa que é estranha, ela nunca vai violar e ela não vai saber como acessar você. Então, é mais fácil quem está perto. Então, é isso que eu tiro assim, de conclusão, né? Não só da exposição, denúncia, como o livro.
Emociona um Isso daí. pouco, mas a gente percebe que em missão a gente precisa falar, né? É uma questão de justiça também e linka com a nossa realidade. Hoje nós temos realidades muito doloridas, que é a questão de nossas crianças e de jovens na comunidade e a questão da violação do direito de uma criança, de um jovem, até a mulher também. Essa é uma realidade, né, que muitos têm vivido, infeliz, né? E com certeza diversas mulheres ao assistir, diversas pessoas e famílias ao lerem esse livro, né, vão ter muito exemplos de mulheres guerreiras ali que enfrentaram, assim como a Tatiane Santana, né, e estão vencendo na vida, né? E Tatiana, eu queria te fazer uma pergunta aqui, Sim. dando continuidade, né? Sobre os catalisadores, o prêmios aos mobilizadores sociais. Fala Ah, comigo muito bom. sobre isso. Então, É, a Arrasta Comunicação, nós temos frases de efeito. E essas frases de efeito é justamente para chamar voz, né? Então, eu até mencionei no início a respeito do Instituto HSTIM, que para nós, assim, nós aprendemos muito e continuamos aprendendo com eles, né? Que eles são da área do esporte, né? Do jiu-jitsu. Com eles, nós começamos a fazer práticas internas na comunidade, então eu conheço também o Caramujo, que para muitos é um local, né, um bairro muito perigoso, mas quando você mobiliza e você vai com isso. acesso cultural e social, você esquece a questão do perigo e você foca, né, no objetivo. E com ele também nós fomos para São Gonçalo, para a própria cidade também de Itaboraí, e conhecemos a Cadeira Solidária Everaldo, que é um projeto maravilhoso na Cidade de Deus, né, de nossos amigos Carlos e Eliana. Eles fazem um trabalho, para você ter noção, eles ajudam a Cidade de Deus, que é muito bom mencionar aqui, que assim, Sim, eu, sim. quando observei as estatísticas da Cidade de Deus, lá existem pessoas que precisam muito mais de cadeira, ou seja, nós temos muito cadeirantes, pessoas que precisam de apoio, né? Porque é incrível como você entra lá na Cidade de Deus e você percebe a deficiência, né? Então, assim, é um local que, infelizmente, hoje, né, nós temos um difícil acesso, mas pela questão da falta de infraestrutura, e você percebe que lá um projeto se mantém sozinho e ele ainda apoia UPAs, e eles trazem esse apoio para outros bairros também, inclusive outras Olha que cidades. interessante. É Muito interessante. muito bom É. mesmo, né? E com eles, o objetivo da Rasta, né, comunicação, é sempre entrar em contato com esses catalisadores, observar se eles precisam de apoio. Então, nós criamos um projeto de divulgação desde janeiro de 2019, na qual todas as comunidades e todos os, assim, os catalisadores, a gente chama de catalisadores, aquelas pessoas que fazem a mudança na sua localidade, né? E aí, com essa mudança, a gente consegue fazer com que outros bairros e outras comunidades também possam observar e pegar, né, como referência. Então, quando a gente começa a perceber que as comunidades podem se unir, olha que beleza, que as favelas, os bairros, os morros se unem e se encontram, a gente percebe que todo mundo faz, está todo mundo fazendo. E é bom também lembrar, na Rocinha, eles têm um equipamento maravilhoso, né, de comunicação. E nós também conhecemos a Rocinha Sobre Lente, que hoje eles fazem um belo trabalho, principalmente na Covid, Everaldo, eles estão fazendo assim um trabalho de ponta, de apresentar não só as fotos mencionando se os moradores estão saindo, mas expressando o sentimento, e isso é muito importante. Então, você encontra arte, cultura e educação nesses catalisadores, e não fica difícil de perceber que ali existe uma educação, que ali existe Sim, uma sim. escola, né, que as pessoas estão se desenvolvendo,
e que crianças conseguem pegar referências dali também. Então, você percebe projetos se desenvolvendo e montando seus esquemas mesmo, fazendo apresentações. Agora que nós estamos na quarentena, eu acredito que eles se falem também virtualmente como nós. É isso aí, estamos com um tempinho mais curto, eu quero aproveitar mais da Tatiane, né? Tatiane, vamos falar um pouquinho sobre o Prêmio Itaú? Vamos falar sobre isso agora? Vamos. Fala comigo, Unicef, ODS, ONU, faz um resumo para a gente, por favor. Isso, então, né? Com esse nosso desenvolvimento de apoio e até mesmo cultural, o Prêmio da Unicef, desde 2019, Arrasta Comunicação, ela vem sendo premiada, né? E vem, assim, elaborando essas premiações como... Nós recebemos também um prêmio como a segunda melhor mídia regional, e isso para nós é fundamental, mas com as comunidades. E fazendo essa ligação, né, com a Unicef ela realizou conosco, desde 2018, práticas de desafio, que nós cumprimos. E quando se cumpre essas práticas, você recebe prêmios, pessoas são agraciadas, como o HS Team também conosco foi agraciado e são até hoje. Então, assim, você puxando e buscando não só a Unicef como a ONU, nós temos um reforço, Everaldo, né? E o TV Repórter também, que isso é uma perna maravilhosa. Mas quando a gente consegue encontrar esse reforço, eu acabo descobrindo, não só eu como o Felipe também, que existe uma ligação na qual as pessoas também estão fazendo o que nós hoje estamos construindo, que é o empreendedorismo social. E isso está muito ligado na questão da ONU, né, que é bom frisar que os ODS, né, como eu mencionei, que é o desenvolvimento, né, sustentável, até 2030, nós temos uma década e somos únicos referentes a essa década para transformar o mundo. Aí acaba sendo uma loucura, né? Nesse momento agora, como nós vamos transformar o mundo? Mas tem jeito, e é isso, esse momento que a gente consegue interligar os nossos projetos, não só com a ONU, mas como a Unicef também, e transportar para as comunidades. Então, nós acabamos sendo um canal positivo, e os prêmios que nós estamos também atendendo, lembrando também que as nossas práticas estão no Inovare, né, no 16º prêmio do Inovare. Eu estou recebendo aqui, ó, uma colinha para eu não esquecer. Olha que legal, Everaldo, quando nós conseguimos ligar todas as nossas práticas, a gente percebe que dentro desse contexto do projeto nós temos o Beto Padilha, que é um fotógrafo maravilhoso. Nós temos o Johnny Pacheco, que é também conhecido não só no Brasil. Nós temos o Carlos Santana e o Caio Vitor Silva. Então, assim, olha que legal essa estrutura comunitária, e aí a gente consegue levá-los para a ONU, para a Unicef, demonstrando que é possível, sim, se fazer trabalho com a comunidade e com uma galera boa. Aí tá as nossas práticas, muito bacana, né? Tatiana, bem rapidinho, bem rápido. Amor. Amor, oportunidade. Fé. Prática diária. Trabalho. Desenvolvimento social para alcançar um objetivo que é a paz. Família. Tudo, uma construção que eu amo e agradeço. Um abraço, é uma honra estar aqui com você. Obrigada. No TV Repórter Everaldo Leite, tá? E sou muito feliz de ter a oportunidade de entrevistá-la. É lógico que estamos aqui com o doutor, né, Luiz Braga, e teremos outras oportunidades com diversas outras pessoas que você mesmo estará convidando para estarmos ao vivo. Então, agradeço essa grandiosa oportunidade a todos, primeiramente a Deus e a todos vocês que estão participando. Tatiana, a casa é sua, você sabe disso? Pode contar com todos nós.
Pode contar com seu amigão aqui, repórter Everaldo Leite. Agradecemos todos os nossos seguidores. Estamos indo agora para 72 mil pessoas, né? Seguindo somente numa página, né? Fora outros grupos, outras páginas também. E agradecemos o carinho de todos. E pedimos, deixa a sua curtida e o seu compartilhamento. Tatiana Santana, agradecimentos. Eu agradeço, né, a todos também que estão participando, aos nossos amigos, aos catalisadores, para as pessoas não desistirem. Nós estamos no momento oportuno, esse momento de criar e desenvolver pessoas. Então, vamos sair do Covid melhores, vamos sair mais fortes e que as comunidades tenham voz e que elas falem cada vez mais. Vamos pedir paz, Everaldo. Obrigada. É isso aí. E ninguém melhor do que você com esse seu projeto, né, para falar sobre isso. Everaldo Leite, diretamente para os estúdios do TV Repórter. Obrigado. Boa noite. Boa noite.